Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Juliana, trabalho como fonoaudióloga numa instituição aqui de Piracicaba, que acompanha pessoas com síndrome de Down, né? De 0 ao mais velho nosso está com 46 anos. Além de trabalhar como fonoaudióloga nessa instituição, eu também estou no mestrado, né? Estou no meu 3º semestre, e vou apresentar para vocês um pouquinho, né, dessa questão da comunicação não verbal e a deficiência, tá bom? Então, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouco sobre a comunicação não verbal e a deficiência, né? Como eu havia dito, eu trabalho como fonoaudióloga, né, sou mestranda do PPG, Programa de Pós-Graduação em Educação da Unimep. O meu projeto, ele leva o nome de Comunicação Não Verbal de Crianças com Síndrome de Down. Eu terminei minha graduação em 2014 como fonoaudióloga no curso de fonoaudiologia também na Unimep, né? Eu atuo desde 2005 nessa organização de sociedade civil que eu participo, atendimento de pessoas com síndrome de Down, onde o nosso trabalho ele foca a autonomia, o protagonismo da pessoa com deficiência, né, com síndrome de Down, e na garantia de direitos, né? No caso, apoiando a luta dessas pessoas e seus familiares junto à inclusão. Em relação à minha infância, eu tive um contato muito cedo com a questão da deficiência, né? Onde eu tive esse interesse em buscar, em estudar, foi com uma colega, onde eu tomava o ônibus, pegava o ônibus com ela, e ela estudava em uma sala especial, por ser surda. Na situação que eu a conheci, eu estava voltando da escola, né? Eu me encontrava na 7ª série, e o ônibus ele estava totalmente cheio, eu fui sentar, e aí nisso só tinha um banco ao lado dela. Eu perguntei se eu podia sentar, né? E nisso ela não me respondia. Perguntei novamente, e ela não respondia, até que eu toquei ela, e ela mostrou para mim a boca e o ouvido, mostrando que ela não falava. E aí eu entendi que ela era surda. Porque daí, a hora que ela mostrou a boca, eu falei, eu acredito que ela não está ouvindo, né? E ela fazia, assim, alguns sons, mas ela acabou que não me respondendo, e aí eu compreendi que ela era surda. Ela me permitiu sentar ao lado dela, porque ela assinou com a cabeça. Eu queria conversar com ela, mas estava difícil. E a partir daí eu fiz uma amizade com ela, a gente começou a se comunicar por gestos, da maneira que era possível. Até que, passado o tempo, ela se casou, ela dava aulas, né, pela igreja dela, com jovens, um projeto de jovens, com jovens surdos, e um dia eu a encontrei na rua, uma intérprete amiga dela acabou fazendo toda a comunicação, né, entre nós duas, e aí eu falei, não, eu quero ajudar mais pessoas como ela, eu quero saber como que faz isso. Eu fui em busca de um curso, de uma graduação que tivesse a Libras, né? E na Unimep já não tinha mais, porque havia acabado de fechar o curso de Libras, de intérprete, e aí eu fui para a fonoaudiologia, porque tinha as grades voltadas para Libras. Aí eu acabei concluindo a graduação em 2014 e iniciei minha atuação profissional em clínica, na PAI, depois eu fui para essa instituição a qual estou há 5 anos. E diante dessa situação de interagir com as famílias e observar as demandas de cada um deles, foi possível observar a urgência da comunicação verbal, né? As famílias questionavam muito sobre os atendidos, né, os seus filhos, não terem essa comunicação verbal, e muitas das vezes elas chegavam a desconsiderar os indícios da comunicação não verbal, a comunicação gestual ou qualquer tipo de comunicação. No caso, as famílias, elas davam ênfase para essa comunicação verbal, legitimando ela como uma única comunicação. E aí houve esse interesse de voltar a estudar para colaborar com essas famílias, colaborar no cenário que eu atuo como fono, e principalmente com os usuários, né, com as pessoas atendidas por essa instituição. E aí eu voltei para a questão do mestrado,
onde eu ingressei em 2019. Bom, diante da questão da deficiência, né, da história da educação especial no Brasil, com base, né, no desenvolvimento humano, na questão dos primórdios, né, da história, a pessoa com deficiência, ela obtinha um destino traçado por um outro, né, e ela era subjugada por uma ótica do defeito, da incompletude. Então, diante dessas questões, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, além da eliminação dessas pessoas, né, a partir da questão da ideia de preservação, né, no caso dessa deformidade, prevenção dessa deformidade, expansão dessa deformidade, essas pessoas, elas eram eliminadas, né, conforme Marquese. E aí, com a transição da história, houve a questão dessas pessoas terem para si um lugar de condição de pecado, né? Elas tinham a ótica, as pessoas tinham para com essas pessoas com deficiência a ótica do defeito, né? Em algumas culturas, e direcionavam um olhar mais ou numa condição de pecado ou num olhar mais piedoso, né? Numa condição de milagre, no intuito de aproximação dos seus deuses, né? E aí, olhando para essa transição dessa própria história, chegou-se até o momento de um assistencialismo, né? Onde essas pessoas com deficiência, elas eram tratadas numa linha de assistencialismo, né? No sentido de colocar elas num lugar onde o que tivesse sendo de feito, né, por elas, era vinculado um olhar de um coitadismo, né? E ainda na questão da revisão bibliográfica, na colonização do Brasil, né, um olhar para a deficiência, as pessoas que ali apresentavam a deficiência, elas não eram diferenciadas ou distinguidas por conta das suas desabilidades em relação às atividades do campo, né? Porque elas davam conta dessas atividades, então elas passavam desapercebidas por esse outro. Diante da situação da questão do campo, elas vivenciavam, né, de uma forma por detrás da situação como sujeito, né, por detrás das cortinas. E a educação especial no Brasil, ela começou a ganhar um foco para os aspectos médicos e psicológicos, com um olhar de reabilitação e de institucionalizar esse sujeito, né, a qual era colocado numa condição de deficiência, né? Então, esse sujeito, ele tinha que ser reabilitado ou instituído. Mesmo com a criação de órgãos e conselhos, o cenário da educação especial, ainda ele era um ensino paralelo ao regular até os anos 2000, né? Até que houve toda essa transição com as leis, né? Esse olhar para a questão desse ensino foi voltado para a questão do ensino regular. Diante do contexto social, a incapacidade da pessoa com deficiência, ela sai de cena, né, e entra a questão da integração, né, para que essa pessoa não seja mais excluída. E aí passa pelas situações sai o olhar de segregação e entra a integração desse sujeito, né. Então, assim, conforme Januzzi, ela aborda que desde a colonização do Brasil, diante daquela realidade estabelecida, a pessoa com deficiência, além de passar despercebida nas atividades atribuídas, diante desses marcos históricos, a gente visualiza que essas leis, esses decretos, eles nortearam a situação da evolução dessas denominações, dos nomes das pessoas, né? Passando de excepcional, de portador, para deficiente mental, pessoa especial, até chegar no PCD, pessoa com deficiência. Dentro das leis que foram atribuídas a essa luta, né, a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, foi promulgada dia 6 de julho de 2015, e ela é direcionada a defender e a garantir com igualdade os direitos de cidadania e inclusão da pessoa com deficiência. No seu artigo 2, ela define a pessoa com deficiência, aquela que apresenta impedimentos, sejam eles físicos, intelectuais, mentais, sensoriais,
estando diante de barreiras e tendo o seu protagonismo vedado, né, comprometido diante de uma sociedade às suas igualdades de direito, né. Com base no Ministério da Saúde, já que eu trago sobre a questão da síndrome de Down, né, em relação ao meu trabalho, ao mestrado, a síndrome de Down é um acidente genético que ocorre ao acaso diante da divisão celular, sendo descrita pela primeira vez pelo médico inglês John Longdown, em 1866. E a trissomia, né, ela foi identificada no cromossomo 21 pelo médico Jerome Lejeune, né. Conforme Pino, antes de haver esse diagnóstico, esse comprometimento físico, esse comprometimento, seja ele intelectual, biológico, há um sujeito ali, né? Há um ser humano, há uma vida ali. E é atravessada a todo momento, né? Por esse olhar, por esse preconceito, por essa classificação, por esses enquadramentos. A palavra deficiência, ela evoca vários sentidos, sobressaindo a ideia de falta, de negativo, essa desabilidade, ou ainda denominando um defeito. Entretanto, essa perspectiva aborda outra ótica sobre esse defeito, né? No caso, a perspectiva que eu falo aqui é a história cultural, né? Onde ela considera esse sujeito, a sua história, a sua cultura, como esse sujeito, de fato, é constituído, né, por esse outro em suas relações, e quem trata disso, né, é o psicólogo e o estudioso Vygotsky, e diante do cenário da Rússia, daquele tempo de guerra, ele faz todo esse estudo voltado para a defeitologia, que é o estudo da pessoa com deficiência, né, da pedologia, que é o desenvolvimento infantil. E aí ele traz esse conceito sobre a questão da deficiência, né, onde tira esse olhar do defeito e é olhado para a positividade, uma visão prospectiva do desenvolvimento da educação de pessoas com deficiência. Essa concepção, ela não nega, né, no caso, ela não elimina a condição biológica do defeito que esse sujeito apresenta, mas ela busca, por meio de uma compensação social, de caminhos alternativos, fazer avançar o desenvolvimento da criança com deficiência. Quando ele fala dessa compensação social, desses caminhos alternativos, é no sentido de que, na crise, né, diante dessa barreira, a pessoa com deficiência, ela compreende a sua situação e, no caso, esse outro, junto a essa pessoa com deficiência, busca caminhos para que ela se desenvolva, né, por outros caminhos. Essa pessoa, ela tem condição de se desenvolver assim como outra pessoa que não apresente a deficiência, mas por caminhos alternativos, né, encontrando situações para compensar esse defeito, compensar essa falta. Vygotsky, ele fala muito, né, nesse tempo, sobre a questão do defeito, que hoje é trazido, né, o conceito da deficiência, não é mais utilizado essa questão do defeito, mas por ele, né, ser um dos precursores desse estudo da defeitologia, então eu trago aqui a palavra defeito. Como eu havia dito, a perspectiva histórico-cultural, ela é fundamentada por Levi Semyonovich Vygotsky e aborda conceitos que são fundantes na compreensão do desenvolvimento humano, que considera o ser social e seus processos específicos com base filosófica ancorada no materialismo histórico e dialético de Marx. Diante das considerações finais, muitos estudos eles são voltados para a pessoa tendo maior notoriedade atualmente, entretanto, para a pessoa com deficiência, mas, entretanto, muitos deles ainda têm um olhar para a deficiência em si, né? Ele traz, evidencia esse comprometimento, seja ele físico, biológico, motor, ele olha de uma vertente negativa, né? No qual esse sujeito ele está sempre analisado, sempre avaliado, né? E aí é colocado em xeque o que ele apresenta, o que ele sabe, o que ele dá conta, e não quem ele é, né? Ao elencar a perspectiva histórico-cultural como a abordagem desse estudo, né, que eu trago no próprio mestrado, bem como análise genética histórica, busca se nortear para além dos aspectos avaliativos as ações de levantamento de dados, considerando os sujeitos dos prontuários, a qual eu vou estudar, né, selecionados, a interação social estabelecida entre a terapeuta e os atendidos, a comunicação verbal, né, e não verbal,
e dessa forma considerar se possível responder o problema de pesquisa, que foi aonde eu busquei entrar no mestrado, né, no caso, partindo do pressuposto de que as respostas encontradas, elas auxiliarão nos direcionamentos mediante a legitimação da comunicação não verbal em todas as suas nuances, na constituição de um ser social, cultural, no seu processo de humanização. Bom, aqui é no caso o vídeo, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento para o Rodrigo fazer esse compartilhamento, mas antes de parar, eu vou passar só as minhas referências para você. Então, essas as referências. E esse é meu contato. Vamos lá. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all Finalizou. Bom, obrigada, Rodrigo. Como vocês podem ter percebido, né, em relação ao vídeo, a questão do preconceito, né, a questão da classificação, a criança ela não nasce com isso, né, ela é ensinada. E a partir do momento que a gente fala da questão da deficiência, a gente também pode notar o quanto isso também é aprendido, né, esse olhar no sentido de classificar, categorizar esse sujeito, sendo ele um sujeito de direitos, ele chega a ser um sujeito onde esse outro determina onde ele pode estar, o que ele pode fazer, o que ele deve ou não fazer. E mesmo com todas as lutas e leis, né, que a gente tem aí, e a gente trava, né, em relação à questão da inclusão, a gente pode entender que essa luta é diária, né, e quando a gente conseguir, de
fato, mudar o pensamento, né, dessa categorização, né, dessa segregação, de fato, a gente vai conseguir incluir. Muitas pessoas acreditam que a inclusão, ela acontece, de fato, só pelo momento desse sujeito já estar adentrando as escolas, outros espaços, mas a inclusão não é só estar, a inclusão é participar, é viver todas as relações. E é isso que a gente tem que buscar, é por isso que a gente tem que lutar. Eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer uma breve pergunta para vocês, né? Quem sentir a vontade de estar respondendo, eu acredito que vai até colaborar aí com a apresentação. É uma pergunta que eu ouvi em uma formação, né? Na época, já que eu iniciei o trabalho nessa instituição que eu estou atualmente, e a pergunta é essa: o que é melhor, nascer cego ou tornar-se cego? Né? Se alguém puder estar respondendo essa pergunta, puder abrir o microfone para a gente iniciar um bate-papo aí. Então, seria essa a pergunta: o que é melhor, nascer cego ou tornar-se cego? Juliana, eu acredito que é difícil as duas formas, né? Você nascer e você se tornar cego. Muito difícil, né? Mas eu acho que se tornar cego depois é melhor, porque você passa a ter uma ideia de como é o mundo que você está vivendo depois que você tornar cego. Acredito assim, né? Ok. Obrigada. Mais alguém quer fazer pergunta? Olá, eu gostaria de participar. Olá, boa noite. Boa noite. Bom, como o Elcio disse, né, é bem difícil definir, ainda mais para nós que não estamos em nenhuma das duas questões, né, de vivência, mas acredito que, pensando pelo princípio de adaptação, talvez o nascimento torne a adaptação menos, talvez, não sei se é a palavra correta, mas menos difícil, porque uma pessoa que talvez tenha tido a visão por um determinado momento, tenha perdido a visão depois de um determinado momento, ela precisa reaprender muita coisa na vida dela, né? Eu sofri um acidente recentemente e perdi todos os movimentos do meu braço temporariamente. Eu estou recuperando esses movimentos agora, né? E é justamente o braço de minha dominação. Então, nossa, foi muito difícil, porque tudo que eu faço eu usava esse braço e de repente eu não podia fazer nada com ele. E pensando por esse princípio da visão e adaptação do mundo, talvez, né, é uma hipótese, claro, que o nascimento seja algo que a pessoa lide ou aprenda a lidar. Mas daí também, por um outro lado, as pessoas ao entorno dela, né, talvez tenham mais dificuldades de lidar com isso pelo nascimento do que lidar com a pessoa que torna-se cega, porque daí você já tem uma vivência, uma identificação com o sujeito, né? Pelo menos eu sou professor, que trabalho com isso na escola, né? Eu sinto essa diferença em relação aos pais dos meus alunos. Então, os meus alunos PCDs que são, por exemplo, nascidos, eles acabam por os pais terem toda uma dificuldade e na escola acabam aprendendo sobre isso. E os que passaram por algum acidente, ou questão, ou até mesmo essa questão de visão que você trouxe, Juliana, tem algumas pessoas que acabam, né, perdendo progressivamente a visão, né? Aí parece que essas famílias, elas vão tendo mais tempo para poder trabalhar esse assunto com essa criança ou com esse adolescente, enfim. Então, eu diria que se fosse partir do princípio da adaptação, talvez, né? Porque eu não sei se eu consigo afirmar isso, né? Mas talvez o nascimento seja menos difícil. Não sei se a resposta seria mais fácil, né? Mas porque acho que difícil os dois são, mas talvez menos difícil. Ok, obrigada. Mais alguém? Bom, Oi. Vocês me ouvem? Sim. Tá, primeiramente, boa noite, saudar a todos. Eu acho que cada caso tem sua particularidade, né? Porque o irmão Vitor ressaltou bem as particularidades de cada caso. Por um lado, a aceitação vai ser mais difícil para quem se torna cego, né, depois de nascer. E a questão da adaptação vai ser mais fácil para
quem já nasce assim, né? E ele falou que também até para as pessoas que vão acompanhar essa pessoa que adquire, né? Adquire a cegueira, no caso. Então, eu acredito que é mais fácil. Na verdade, depende da perspectiva que você olha, mas tendo assim uma resposta, no geral, eu acho que é mais fácil para a pessoa que nasce cega, porque a questão da aceitação dela vai ser, eu tô supondo, tá? Não posso afirmar também, como o irmão Vitor falou. Eu acho que ela vai aceitar com mais facilidade, porque vai ser algo que ela nunca teve, né? Quando a gente tem ciência de alguma coisa e perde essa coisa, a gente sofre mais do que aquela questão de ignorância, no sentido de não ter ciência de algo, né? Ela nunca teve essa visão do mundo, então ela não vai sentir falta do que ela nunca teve. Nesse sentido, olhando por esse sentido, entendeu? Aí, eu só queria trazer esse lado também para vocês verem. O irmão Vitor explicitou bem os dois casos, e o tio Elcio também, imagino que seja Elcio o nome dele. É, Elcio. Então é isso que eu tinha para contribuir. Ok, obrigada. Mais alguém? Só queria dizer que eu concordo completamente com o Vinícius. Acho que é exatamente por aí. Acho que é tudo, né? Não tem como você sentir falta de algo que você nunca teve, ou que você nunca conheceu, né? Acredito que, novamente, né? Como não sou uma pessoa com deficiência, mas acredito que para uma pessoa que nunca teve visão, ela não sente falta dela. Desde que ela aprendeu a comunicar nas mais diversas formas de linguagem, ela utilizou diversas outras formas, em outras formas que não essa. Então, né, acredito que ela não sinta falta porque ela sempre aprendeu a utilizar outros sentidos de outra forma e outras linguagens. Acredito sim que o problema daí seja social, na forma como as outras pessoas se relacionam com ela, mas acredito que no sentido de necessidade urgente de comunicação, para uma pessoa que nasce assim, tanto para uma pessoa que já nasce, no seu exemplo, né, sem a visão ou sem audição, por exemplo, acredito que essa pessoa não tenha falta, seja bem mais natural para ela, porque para ela é como o corpo dela, então ela nunca teve esse problema de comunicação, acredito. Ok, obrigada. Mais alguém? Só fazer uma observação. Sim. Vale ressaltar que também a pessoa que desenvolve cegueira ou que nasce, ela também desenvolve outros sentidos, né? Depois que ela já se adapta à situação, ela passa a se orientar por outros sentidos, né? Que só pessoas com uma certa deficiência têm. Então, só para ressaltar essa questão também. Ok, obrigada. Bom, em relação à questão, o que é melhor, né? Nascer cego ou tornar-se cego, quando a gente coloca a questão do melhor, a gente já coloca a situação de que um está e o outro não. Um é positivo e o outro não. Quando a gente entra com o fator melhor, o outro sempre vai estar em discrepância, né? Então, quando a gente pensa o que é melhor, nascer ou tornar-se cego, não deveria haver esse pensamento, né, do que é melhor. Porque são questões da vida, nascer ou tornar-se cego. A questão maior é que a pessoa que acaba tornando-se cego, ela já tem, por antecipação, diante das dificuldades sociais, das políticas públicas, ela já tem um preconceito, né, uma ideia das dificuldades de relação, né, o como ela vai se adaptar, o como ela vai interagir e vai vivenciar. Porque, assim, a gente entende que o ser humano, ele consegue se adaptar à situação, né, mas ela vai ter um sofrimento antecipado por conta do preconceito, por conta de como as pessoas lidam com a deficiência, por conta de um lugar que ela vai passar a estar, que até outrora ela não vivia, né? Ela não tinha essa classificação.
Então, assim, quando a gente pensa no que é melhor, a gente já começa com a diferença muito discrepante, né? Em ser e tornar-se. Esse pensamento do que é melhor, ele nem deveria existir. Então, nesse sentido, a gente traz essa pergunta para dar o start de reflexão mesmo, né? Porque quando a gente pensa o que é melhor, o outro é ruim, né? O que é melhor, o outro sempre vai ser ruim. Ele já entra na condição negativa, né? Perto de um segundo, né? De um terceiro e assim por diante. Em relação à comunicação não verbal, que é o que eu trago, as famílias, né? Seja elas de pessoas com deficiência ou não, elas têm uma vivência com a fala muito emergente na criança, né? Todo mundo tem a questão da criança, de estimular para que ela fale, para que ela desenvolva, que ela crie um elo de comunicação. Chega um momento da vida que a criança começa a falar, e daí o outro fala, ai, né, essa criança não para de falar, não para de se comunicar, e as famílias, geralmente, elas não legitimam a forma de comunicação, e elas, muitas das vezes, elas quantificam o teor, né, cognitivo, o quanto essa criança compreende e o quanto ela está imersa e vivenciando as relações pela quantidade de palavras que ela consegue enunciar, que ela consegue produzir. Então, há famílias que, né, nos atendimentos chegam para a gente, que é fonoaudiólogo, e falam, será que ele compreende? Será que ele entende? Mas ele não fala tal coisa, né? Elas fazem uma validação, né, dessa questão cognitiva pela quantificação de palavras que essa criança consegue produzir ou não. E a nossa compreensão de ser não está apenas na fala em si, né, na oralidade, mas também nas nossas relações pelo visual, pelo auditivo, pelo tátil, pelas sensações, né, na questão sensorial, na questão do corpo, até mesmo pelo gestual, né, pela Libras, né, e assim por diante. Quando a gente entende esse vasto meio de comunicação, quando a gente legitima que a comunicação que ela vai propiciar essa interação entre o sujeito, né, com esse outro, com o meio, então a gente vai conseguir entender da maneira que esse sujeito se comunica, que ele se faz presente sim nas relações. Mas a partir do momento que a gente só valida essa fala, então esse sujeito ele vai ficar alheio às relações, ao desenvolvimento e a quem ele é, né, a sua própria identidade, a sua própria autonomia e protagonismo, e aos seus direitos na sociedade. Então, esse que é a questão maior. Por exemplo, vamos imaginar uma situação, né? A gente está em um outro país, com uma outra língua, e você vai pedir para um café, né? Vai comprar um café, ou vai solicitar para usar o banheiro, né? E você não sabe aquela língua, você não sabe como utilizar, como fazer. Qual a primeira situação? Muitas das vezes apontar, fazer gestos, né? Uma mímica e assim por diante. Nessas relações, a gente consegue minimamente fazer com que esse outro que nunca nos viu compreenda o que a gente está solicitando, os nossos anseios daquele momento. E é isso que a gente solicita para a família, é isso que a gente solicita para as pessoas, né? Muitas das vezes, a pessoa com deficiência, ela se torna, vamos dizer assim, um sujeito para raio das situações, né? Porque ele não fala, porque ele não consegue verbalizar, porque ele não faz. Mas espera aí, o quanto você se dispõe para compreender, né? O quanto você se dispõe para minimamente conseguir com esse sujeito uma comunicação, né? Uma situação de fala. Quando a gente vai entender a deficiência, eu costumo dizer para as pessoas que a deficiência é uma condição de estar, não uma condição de ser, né? Eu estou numa condição de deficiência. Então, por exemplo, eu ficar sem meus óculos, eu não consigo enxergar. Então, eu estou numa condição, né? E aí, a partir do momento que eu coloco meus óculos, eu passo a enxergar. Eu posso atravessar a rua e um carro bater em mim. Eu perder o movimento das pernas. Então, ninguém né? A gente passa a estar na condição.
E aí, o que acontece? Nós temos as barreiras atitudinais. Diante da questão social, das barreiras atitudinais, a gente tem as ações, né? É muito simples para uma pessoa que precisa de um acesso a determinado lugar, né? Você coloca uma rampa, você coloca informações, né? Você coloca sinalizações, e aí você consegue incluir essa pessoa, né? Quando a gente pensa num cadeirante, quando a gente pensa na pessoa cega, quando a gente pensa na pessoa surda, você traz a Libras, né? Peço desculpa, gente, choveu pra cá, então a internet fica muito ruim, venta muito pra cá, e aí eu caio essas 2 vezes. Mas voltando, né, peço desculpa mais uma vez, sobre a questão da pessoa com deficiência, né, no caso, a deficiência intelectual, quando você efetua todas as ações que precisam ser acionadas, né, vamos dizer assim, em relação à pessoa com a deficiência física, com a deficiência auditiva, seja ela uma deficiência visual, essas barreiras atitudinais, elas são bem mais visíveis, e atualmente, diante das nossas lutas, né, da luta do movimento para a inclusão, a gente consegue ter essa percepção dessas ações. Mas quando a gente pensa na pessoa com uma deficiência intelectual, muitas das vezes é direcionado o problema para o ser, para esse sujeito. Esse que é o problema maior. Então, quando a gente pensa numa criança na escola, né, ela tem uma deficiência intelectual, muitas das vezes ela não tem uma, vamos dizer assim, um CID, ela não tem um diagnóstico ou um fenótipo, né, uma aparência física que venha dizer, olha, ela tem uma síndrome, ela tem essa condição de deficiência intelectual, né? Muitas das vezes a professora, a auxiliar, ela não consegue olhar para isso e não consegue olhar para essa dificuldade, para essa deficiência intelectual, para esse processo mais latente de aprendizado, né, de absorção do conteúdo, e aí fica tudo em torno dessa criança, como se ela fosse a responsável por aquele processo, por aquela dificuldade, ou até pela própria inserção. Então, a gente precisa olhar para o ser, principalmente nas ações para as pessoas com deficiência intelectual, né? Eu acredito que toda luta, ela é válida, seja independente dessa comunidade, seja a comunidade do T21, que é da trissomia, né, da síndrome de Down, a comunidade do surdo, a comunidade do autista, independente qual seja a deficiência, né, toda luta é válida e a gente tem que se conscientizar por essas ações, né, a questão de olhar para esse sujeito e entender como ele se constituiu, quem ele é, o direito que ele tem, a garantia de direito e auxiliar ele nesse processo, nessa caminhada de luta. Se vocês tiverem alguma pergunta para estar fazendo, fiquem à vontade. Bom, nós já temos algumas perguntas no chat aqui. Pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem usar o chat, ou se vocês quiserem usar o microfone, vocês podem levantar a mão, que eu posso chamar vocês. Ou se vocês quiserem abrir também por conta, fiquem à vontade. Juliana, faz um tempo que o Vinícius perguntou no chat. Senhorita Juliana, com base nas suas pesquisas, você acha que ensinando desde criança, no mínimo, o alfabeto em Libras, isso pode trazer diferença significativa para a comunidade de deficientes auditivos? Então, na questão, seja do deficiente auditivo ou do deficiente intelectual, a questão da Libras, né, principalmente, e da comunicação suplementar alternativa, né, que é, no caso, a comunicação por meio de imagens, por meio de pictogramas, né, enfim, auxilia nessa produção do desenvolvimento, né, no acesso às informações e na retenção dessa informação, desse conhecimento, porque diante da questão da própria Libras, né, que é uma língua, a pessoa, seja ela surda ou a pessoa com deficiência, ela vai ter um processo, né, de conseguir estar inserida no seu meio, de estar se comunicando. A questão maior que nós temos aí é que, assim, a pessoa que é surda, ela vai para esse caminho de aprender desde cedo, né, de fazer a sua comunicação por meio da Libras, mas esse outro não faz esse acesso, né, por isso que hoje as universidades, elas buscam, nas suas grades curriculares, que seja oferecido a Libras, né,
nas disciplinas. Por quê? Não adianta só a pessoa surda ter esse acesso para o seu próprio desenvolvimento. Como que ela vai criar uma linha de comunicação, né? Uma linha de conversação? Como que ela faz? Ela vai ficar ali alheia e vai ficar apenas imersa na sua comunidade, vamos dizer assim, comunidade surda? Como que você faz que a inclusão ela seja de fato integral e não que ela seja de uma forma muito fragmentada, quando você oferece a Libras apenas para a pessoa que é surda? É importante, sim, que seja desde do momento da primeira infância, porque é onde a criança ela vai conseguir compreender os conceitos, ela vai adquirir esses conceitos desde cedo, ela vai entender pelos gestos, ela vai entender pelo contexto da cena, né? Onde ela vai estar imersa da conversação, e aí isso vai auxiliar na produção de conhecimento, de criatividade, de relação, né? Ela vai conseguir ter um perfil ativo na sociedade, o que não vai gerar uma introspecção e assim por diante. Não só com a pessoa surda. Está surgindo estudos até com a pessoa com síndrome de Down, que tem, né, devido aos novos estudos da apraxia, né, que é essa alteração na fala, né, e aí está surgindo estudos das pessoas com síndrome de Down estarem utilizando da Libras para essa comunicação. E o quanto tem observado crianças desenvolvendo nas suas relações, na questão cognitiva, por conta de um outro meio. E aí, onde volta até na pesquisa, né? Que são os caminhos alternativos, a questão da compensação. Entendi, muito obrigado. Acredito que foi muito bem respondido. A gente tem mais uma pergunta aqui, da Fátima. Ela pergunta, qual a sua opinião sobre a volta da escola especial por meio do decreto 10.502? Em relação ao decreto 10.502, ele vem sendo para algumas famílias, né, como um respaldo, um bálsamo para angústias internas, e para outras famílias há uma negação para essa aceitação. E a minha opinião enquanto profissional, enquanto pessoa, é que seria um grande retrocesso, né, diante do que já se avançou na luta pela inclusão das pessoas com deficiência, um grande retrocesso no sentido de que, quando você entende que esse sujeito ele tem que estar com os iguais, né, e não com os pares, e não com os outros, você já está excluindo ele da sua vivência, excluindo ele do seu direito. O que a gente tem que entender de fato é que as políticas públicas para a educação básica, as políticas públicas para a educação, seja ela, né, para a inclusão, que hoje leva o nome de educação especial, elas de fato, elas são deficitárias, né, vamos dizer assim, né, são escassas e elas não têm uma amplitude para acessar a população de uma forma integral, né? E dessa maneira, o que a gente pode entender? Que a família, ela tem um respaldo onde esse sujeito, essa criança, ela vai estar durante um período integral numa instituição institucionalizada. Isso, pela questão da história, né, da luta, da inclusão, a gente já vê um retrocesso nessa questão. Ela não vai estar com os pares, ela vai estar apenas com uma questão de iguais, no sentido de que a criança, para ela se desenvolver, ela tem que estar com os seus pares, ela precisa de estímulos positivos, né? Como que fica a referência dessa criança quando ela está inclusa em uma sala onde todas as outras têm comprometimento igual ou comprometimento além do que ela já apresenta, né? Como que fica essa relação? Como que fica esse modelo? Como que fica essa troca? E outra, quando a gente pensa em sociedade, como a gente se desenvolve? Vivendo, estando presente na sociedade, né? É lógico que a gente não pode dizer que a cena atual da educação, seja ela da educação especial ou básica, ela de fato efetua a inclusão de uma forma integral, né? Eu acho que a passos muito curtos, muito lentos, né?
a inclusão, ela está acontecendo, é um trabalho de formiguinha, sim. Antes as pessoas diziam, por exemplo, né, que é o público que eu trabalho, mas as pessoas com síndrome de Down, tá nascendo mais pessoas com síndrome de Down, não se via tantas pessoas com deficiência como se vê agora, e A, e B, enfim. Mas não é uma questão de estar nascendo e das pessoas estarem sendo mais observadas, não, mas é porque elas estão transitando, elas estão vivendo, né? Antes essas pessoas, elas ficavam, vamos dizer assim, enfurnadas, né, escondidas nas suas casas, elas não podiam nem ser vistas. Então, assim, diante dessa questão da inclusão, de hoje a gente ter a escola regular e o período que essa família propõe para essa criança estar com os seus pares, é aí que a inclusão inicia-se, né? É lógico que a gente também tem que ser coerente quando a gente pensa sobre uma pessoa, uma criança, um sujeito que tem um comprometimento cognitivo ou motor bem mais agravado, né, que uma outra, né? Quando a gente pensa numa paralisia cerebral, como que ela vai estar nessa sala de aula? Qual é a condição física? Qual é o acompanhamento, né? Como que é a participação? Como são essas disciplinas são oferecidas? Isso tudo tem que ser pensado. Não é um momento apenas de recreação para ela estar ali, não. Mas é um momento que a gente tem que proporcionar o desenvolvimento para esse sujeito. E aí pensando nas políticas públicas, é como se pensasse numa pirâmide, numa política pública que é a base para daí a gente poder acessar qualquer que seja esse sujeito. E aí sim acessar as pessoas que apresentam determinada deficiência ou não. Perfeito. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Bom, nesse caso, então, gostaria eu de fazer uma pergunta. Juliana, eu queria saber um panorama, na verdade, né, de atualmente como que se dá, né, em que nível a inclusão dessas pessoas com deficiência em geral, mas acredito que mais especificamente na área que você trabalha, pessoas com síndrome de Down, como que está a questão da inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, por exemplo? Então, Natural ou ainda não? Na instituição que eu trabalho, nós efetuamos um projeto que leva o nome Emprego Apoiado. Ele tem uma ramificação, né? Outras instituições maiores também têm essa proposta, né? A Paz São Paulo também tem essa proposta, né? De emprego apoiado. Leva-se outros nomes, mas o que acontece? É a inserção desse sujeito no mercado de trabalho. Primeiramente, é feito um trabalho com esse sujeito no sentido de entender o que de fato ele gostaria de estar tendo um vínculo, né? De estar tendo um contato, qual área, né? Qual a identificação desse sujeito. E aí é um trabalho com o educador social, o psicólogo, e aí é feito todo um estudo desse sujeito e da vaga que se tem, para ver essa compatibilidade. Não é apenas tem uma vaga, é para uma pessoa com deficiência, vamos colocar, né? É feito todo um estudo, e aí é feito um trabalho onde há uma adaptação, né? E há reuniões e acompanhamentos com essas empresas, né? Para que haja, primeiramente, a desmistificação da questão da deficiência, que ele é um sujeito que está ali. Como é que você faz com uma pessoa que vai iniciar hoje o trabalho, né? Você faz uma capacitação, você ensina. É claro que essa pessoa ela vai ter um outro processo de aquisição, um outro processo de compreensão, como se dá os contextos de trabalho ali. Mas ela também vai estar adquirindo isso, né? Ela vai ter um outro tempo, né? Nesse processo. E aí a gente já efetua, a gente tem cerca de 10, eu acredito que entre 8 ou 10 adultos, né, que já estão nesse mercado de trabalho. Existem outras instituições aqui em Piracicaba que também fazem esse processo, né, outras OSCs que fazem esse processo. E assim, não tem uma visibilidade que a gente consiga identificar em qualquer espaço a inserção dessas pessoas. Mas esse trabalho já vem acontecendo e vem sendo efetivo. O que vem, de fato, muitas das vezes, sendo um entrave para que essa pessoa, de fato, seja inserida no mercado de trabalho,
é o olhar da família, né? Porque o olhar da família, em alguns processos, gera uma infantilização. Muitas das vezes a família quer que esse sujeito ele fique apenas com o benefício, né, que é o BPC, né, porque ela já recebe um benefício e já tem uma verba. Muitas das vezes a família entra com a questão de interditar esse sujeito, né, e aí esses processos que a família poderia estar cooperando, né, colaborando para o protagonismo desse sujeito, muitas das vezes fica atravessado as ações das instituições por conta desse olhar. E, em contrapartida, também temos algumas empresas que ofertam as vagas por ofertar, por ser uma questão da legislação, né, de ter uma porcentagem para ser ofertada, mas não entende de fato qual que é a base e a fundamentação dessa inserção do mercado de trabalho. Mas sim, vem acontecendo e a gente espera que amplifique, né? Essas portas se abram para que essas pessoas sejam de fato inclusas no mercado de trabalho. Muito legal, de verdade. Inclusive, muito legal conhecer o trabalho, né, do Espaço People. E eu deixo um convite para vocês, se vocês quiserem estar visitando a página, né? Porque a gente está no momento de pandemia, e futuramente estarem visitando o próprio prédio, né? As nossas ações, os nossos projetos. Faço o convite para vocês, fiquem à vontade. A gente tem 37 anos de ação aqui, né, no município de Piracicaba, e a gente está seguindo firme nessa luta para que a inclusão ela aconteça de fato. Com outro panorama, né? A gente vai com um olhar para a via. A gente trabalha com a via da questão da assistência, né? Então, é no sentido do protagonismo e do fortalecimento. Tem, sim, os profissionais como fono, né? Físio, TO, pedagogo, mas que não olha para um viés apenas da reabilitação. A gente trabalha com o viés de respeitar a demanda desse sujeito e de seus familiares. Então, por exemplo, independente de ter um número de pessoas com síndrome de Down, a gente entende que o ser é um só, a subjetividade tem que ser respeitada, a identidade. Então, é ofertado, naquele momento que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto se encontram, é ofertado o acompanhamento, as terapias, se for necessário, mediante a demanda que é apresentada por esse sujeito ou, muitas das vezes, trazida pela família. E a gente faz também grupos de conversa, de troca com esses familiares, de vivências para esse fortalecimento. Muito obrigado. Então, pessoal, fica aí feito o convite. Então, né, encerrando a live, Juliana, eu queria te agradecer muitíssimo por hoje. Tá? Eu que agradeço. Ao longo da nossa live, eu recebi algumas mensagens em particular e o feedback está muito bom, de verdade. É um trabalho muito bonito que você realiza e muito importante também. Uma coisa que eu gostei muito na sua fala foi algo que você afirma, né, e que você volta isso constantemente, que é exatamente a luta, né, pelo protagonismo dessas pessoas, pela voz dessas pessoas, e que eu acho muito bonito e muito importante, né? Não é só cuidar delas, mas realmente dar a voz, né, dar o spotlight para elas. Então, acho muito bonito isso no seu trabalho. Muito obrigado por se dispor a estar aqui com a gente hoje, tá bom? Obrigada. E queria agradecer, na verdade, a todo mundo que esteve com a gente aqui hoje. Algumas pessoas tiveram que sair mais cedo, em virtude de uma outra live que a gente vai ter agora. Mas, até aqui, agradeço muito. Gostaria de convidar todo mundo. Amanhã nós temos a última live do mês da diversidade. A última das 6, a gente vai receber o XC de Sá. O XC, ele é agente indígena de saúde. Ele vai falar para a gente sobre a cultura do povo Funiô, que é a etnia dele, inclusive, uma etnia indígena pernambucana. Super bacana, amanhã às 4 da tarde. E queria, então, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, tá? E uma boa noite a todos.